música. Há um instante na vida que quase todos os indivíduos de grande inteligência vivenciam, mas poucos ousam mencionar. É discreto, subtil, quase imperceptível. Surge não numa sala de aula ou a quando de uma conquista, mas num momento banal, como estar sozinho no quarto ou regressar a casa após um dia exaustivo, quando de repente percebes que aquilo por que te elogiam é também o que te isolou silenciosamente, música dos outros. Pensas de forma diferente, observas de maneira distinta, compreendes as coisas mais depressa do que consegues processá-las emocionalmente, e, inicialmente, isso parece uma bênção. Parece que o mundo te concedeu esta lente adicional, este sentido aguçado, mas, com o passar do tempo, começas a detetar algo peculiar, algo opressivo, algo de que ninguém te alertou. Quanto mais afiado se torna o teu intelecto, mais solitária parece a existência. Música, música. Porque a inteligência vai além de resolver enigmas, trata-se de enxergar tudo. Padrões, intenções, contradições, tensões mudas, muitas vezes antes que os demais reparem na sua presença. E quando a tua mente avança mais veloz do que o instante em que te encontras, isso gera música, um espaço silencioso entre ti e o restante do mundo. Não por desejo de afastamento, mas porque o teu cérebro está sempre música passos à frente, a visualizar cenários, a antecipar resultados, a interrogar significados que a maioria nunca se detém a ponderar. Música é como habitar uma sala repleta de diálogos enquanto a tua mente permanece logo à porta, a escutar, a examinar, a perscrutar, sem jamais entrar por completo. Música. Se és daqueles a quem sempre disseram que és brilhante, talentoso, perspicaz ou maduro para a tua idade, música talvez saibas precisamente o que isso significa. E quem sabe nunca tiveste palavras para o descrever, pois a sociedade exalta a inteligência de forma tão estrondosa que parece impróprio confessar que há um preço associado. Música. Mas existe um custo discreto, um oculto, e manifesta-se de maneiras que sentes profundamente, mesmo sem lhe dares nome. Talvez se revele como a exigência de compreender tudo, música de imediato, ou a presunção de que deves tomar as decisões acertadas só porque sabes mais, música, ou aquela frustração muda que sentes ao explicar algo com excessiva rapidez e as pessoas fitam-te como se falasses uma língua estrangeira, ou quem sabe essa estranha combinação de empatia e afastamento que experimentas ao captar as emoções alheias com clareza, mas sem poderes exprimir as tuas com igual fluidez. Começas a questionar, se a inteligência se destina a auxiliar-te, por que razão por vezes parece complicar tudo? Na infância, talvez te tenham elogiado por dares as respostas certas, mas ninguém te ensinou o que fazer quando essas respostas se transformam em interrogações. Ninguém te explicou a sensação de quando o teu intelecto começa a distanciar-te do mundo em teu redor. Porque embora as pessoas valorizem os frutos da elevada inteligência, as ideias, a criatividade, a nitidez, frequentemente não compreendem a vivência interior música dela. A realidade é que as pessoas altamente inteligentes carregam fardos invisíveis, como o peso de pensar em demasia. Não por escolha própria, música, mas porque a mente não sabe pausar. O mundo invade-te em pleno volume. Cada pormenor menor, cada alteração subtil no tom, cada insinuação velada, música, o teu cérebro apanha-os de forma instintiva, como uma rede a recolher folhas num rio. E antes que te apercebas, estás a processar elementos que a maioria ignora ao passar. Reparas quando alguém vacila antes de falar. Detetas o desconforto alheio, mesmo sob um sorriso. Captas padrões no comportamento das pessoas sem esforço. E por vezes, desejas não o fazer, pois uma vez que vês algo, não podes deixar de o ver. Uma vez que compreendes, não regressas à inocência. A inteligência não afia apenas o intelecto, aguçam a tua percepção, mesmo em instantes em que a suavidade teria sido mais simples, e há ainda o fardo de seres mal interpretado. Explicas algo e dizem que estás a complicar. Partilhas um pensamento e afirmam que é excessivamente complexo. Tentes simplificar e soa ainda como se falasses de um lugar que não conseguem atingir. Com o tempo, começas a reprimir partes de ti só para te integrares. Não por quereres atenuar o teu intelecto, mas porque ter de abrandar constantemente os teus raciocínios para sintonizar com o mundo ao redor se torna esgotante. Acabas por aprender a traduzir-te a ti mesmo, e essa tradução vira uma competência que nunca pretendeste aperfeiçoar.
Mas eis algo que muitos ignoram. Quanto maior a tua inteligência, mais propenso estás a vivenciar o que se chama isolamento cognitivo. Não é isolamento emocional nem social. É a sensação de viveres do interior para o exterior, a observar o mundo a mover-se num compasso que não se alinha com o teu ritmo interno. É o sentimento discreto de que a tua mente está sempre no outro lado, a pensar em espirais em vez de linhas retas, a questionar até as coisas que a maioria considera elementares. Sentes uma profundidade emocional que persiste mesmo no teu silêncio. É essa sensação persistente de estares ligeiramente desalinhado com o mundo que te rodeia. A maioria das pessoas altamente inteligentes não tem problemas em compreender. Elas debatem-se com a integração, lutam contra o impulso de dissecar cada emoção que surge. Enfrentam a exigência constante de serem sempre os competentes. Contendem com o receio de que, ao revelarem dúvida ou insegurança, vão frustrar as expectativas que os outros criaram à volta delas. E debatem-se com a realidade muda de que a inteligência não simplifica a existência. Música, ela apenas a torna mais nítida, e a nitidez costuma ser o que mais dói, porque, ao vislumbrar o mundo com excessiva clareza, as suas contradições, os seus defeitos, as suas incoerências, torna-se mais árduo permanecer na superficialidade. Afundas-te mais, refletes mais, sentes mais, tornas-te aquela figura a quem os outros recorrem por orientação, mas raramente alguém que é de verdade compreendido. E, por vezes, o aspecto mais perspicaz em ti vira o que te impede de dormir a música à noite. Mas há mais. A inteligência também traz obstáculos afetivos que poucos mencionam. Música, como a complicação de desligar o cérebro. O modo como os teus raciocínios se enredam, não por causa de um problema real, mas porque a tua mente procura incessantemente sentido. Ou como revives diálogos na cabeça, examinando o que disseste, o que pretendiam dizer, o que poderia ter sido interpretado de outra forma. Às vezes, não estás ansioso de todo, estás apenas a pensar com uma intensidade que os outros tomam por inquietação. Existe também a tensão oculta do talento inato. Quando te dizem que és capaz, dotado, talentoso, essas palavras não caem leve, transformam-se em obrigações, portas que deves atravessar, níveis que deves sustentar. E se falhares, ainda que minimamente sentes o peso dessa falha com uma acuidade que ninguém mais experimenta, porque as pessoas altamente inteligentes não receiam o fracasso como os demais. Temem não realizar o potencial que acreditam possuir. Isso gera uma perfeição autoimposta, um critério interno silencioso que faz com que erros menores pareçam gigantes. Quando apreendes algo depressa, assumem que dominas tudo com rapidez. Quando sobressais numa área, presumem que excelirás em todas. De repente, a inteligência deixa de ser uma qualidade e passa a ser um dever. Mas, entre todos estes encargos dissimulados, talvez o mais lancinante seja como a inteligência molda o teu universo sentimental. Não ao tornar-te frio ou distante, pelo contrário. Muitos indivíduos altamente inteligentes vivenciam as emoções com vigor, só as manifestam de modo distinto, intelectualizam o que magoa, justificam o que os assusta, esmiuçam sensações que seria mais simples apenas acolher. E não é por falta de sentimento. É porque sentem tanto que lhes custa exibi-lo com facilidade. A inteligência concede a capacidade de decifrar as emoções, mas nem sempre a de nelas repousar com conforto. Percebes o porquê de algo bem antes de saberes como lidar com isso. Explicas a tua tristeza antes de a amenizares. Descreves a solidão antes de a aliviar. Assim, habitas uma mente que capta tudo com lucidez, mas que o processa em solidão. Isso origina, música, um paradoxo estranho. Quanto mais astuto és, mais difícil se torna pedir auxílio, porque foste o resolvedor de enigmas toda a vida, o responsável, o que desvenda os mistérios. Música. E mesmo quando precisas de apoio, uma voz interior sussurra: devias resolver isto sozinho, mas a inteligência não elimina as necessidades humanas. Música não apaga o anseio, não te torna imune à desorientação, ao desgosto, à incerteza ou ao pavor. Dá-te apenas mais termos para os qualificar, e por vezes, mais palavras complicam os sentimentos, em vez de os simplificar. Há ainda essa dor subtil que as pessoas altamente inteligentes raras vezes confessam. O desejo por alguém que te capte, música, sem teres de te resumires, alguém que acompanhe os teus devaneios sem abrandar. Alguém que escute não só as tuas frases, mas o subtexto que as anima. Alguém que represente um refúgio para a tua inteligência, não só para o teu afeto.
Não precisas de um igual em inteligência. Basta alguém disposto a igualar a tua profundidade música em vez de a recear. Mas para muitos, esse tipo de laço parece escasso, e quando algo é escasso, começas a duvidar se é viável. Música. Contudo, apesar de tudo isto, a solidão, a pressão, a intricada complexidade emocional, há algo profundamente humano na vivência da alta inteligência. Porque, sob música, cada raciocínio veloz, cada conceito, cada percepção, cada instante de ruminação excessiva, há uma pessoa a esforçar-se ao máximo para se orientar num mundo não feito para tal profundidade. Não és excessivo. És apenas... A mente não é um fardo. Os teus pensamentos não são uma chatice. São apenas o espelho de um cérebro que pulsa de vida de uma forma que por vezes te pode abrumar. Um cérebro que observa o mundo com nitidez e ternura ao mesmo tempo. Um cérebro que a música dedicou anos a equilibrar o compreender com o pertencer. E mesmo que ninguém te tenha dito abertamente, a realidade é que não há nada de errado contigo. O que estás a viver é a verdadeira existência de uma mente complexa num mundo simples. E há mais nesta narrativa, muito mais, porque o preço oculto de uma inteligência elevada não surge só da visão dos outros sobre ti, vem também de como tu próprio te vês. Chega um momento na vida de cada pessoa altamente inteligente em que percebe que o maior equívoco music não veio do entorno, mas de dentro de si mesma. Music. Porque durante anos podes ter pressuposto que a inteligência tornaria tudo mais claro, mais simples, mais fácil. Music. Mas a verdade é que quanto mais compreendes, mais tomas consciência do quanto ainda resta por compreender. A inteligência não reduz o mundo, ela música alarga-o. E por vezes essa ampliação parece estar perante uma paisagem imensa, sem saber onde pisar a seguir. Começas a vislumbrar oportunidades por todo o lado. Music. Cada trilho ramifica-se em mais 10. Cada escolha desperta uma dúzia de novas dúvidas. Music. Cada ideia fresca revela camadas mais profundas que não esperavas desenterrar. E embora esta curiosidade faça parte do que torna a tua mente excepcional, music pode também virar uma fonte discreta de sobrecarga. Começas a sentir não o peso de errar na escolha, mas o de escolher de todo. Porque quando consegues imaginar tantos futuros possíveis, o presente de repente parece demasiado estreito para os abarcar todos. Isto gera uma paralisia estranha que muitos indivíduos altamente inteligentes enfrentam. Não por falta de ambição, mas por excesso dela. Music não por ausência de lucidez, mas por verem ângulos em demasia. Não lutas com o rumo porque estás perdido. Lutam porque compreendes na perfeição. Vês o preço de cada opção. Sentis o peso de cada potencial. E por vezes ficas imóvel só porque a tua mente está atolada de alternativas. E há ainda o peso silencioso de seres music, aquele que capta tudo. Ao longo da vida, podes ter sido a pessoa que resolvia as coisas mais depressa que os colegas. Os professores elogiavam-te, music por isso. Os amigos contavam contigo, a família esperava-o de ti. E com o tempo, esse padrão interioriza-se. Music, começas a crer que o teu valor está ligado às respostas, não às indagações. A força, não a dúvida. Music, a clareza, não a confusão. Assim, quando enfim te deparas com instantes em que não sabes o que fazer, instantes que todos os humanos têm, a tua mente vira-se para dentro, não com empatia, mas com censura. Music, pensas. Eu devia ser capaz de resolver isto, mesmo quando o dilema que enfrentas não é nada intelectual, mas music afetivo, mesmo quando a saída não está na lógica, mas em te permitir ser humano. As pessoas altamente inteligentes costumam, music, ter mais dificuldades. Quando a vida lhes pede para serem emocionais em vez de analíticos, quando a nitidez surge não do raciocínio, mas da fragilidade, quando a resposta não é uma revelação, mas uma ligação. E como construíste uma identidade à volta da competência, por vezes negas-te a suavidade de seres apoiado. No entanto, uma das verdades mais cruciais que podes aprender é esta. A inteligência não suplanta a humanidade. Music não elimina a necessidade de consolo, paciência, ânimo ou companhia. Não te concede imunidade à intricadez do coração. Music. Na verdade, o coração pode ser o único domínio onde a inteligência, por fim, encontra o seu par. Porque as emoções não seguem a lógica, não reagem à dissecação, não se desdobram de forma ordenada como os passos de um enigma que resolves. Elas contorcem-se. Music. Elas mudam,
Elas contradizem-se, e para quem tem uma mente profundamente analítica, essa música imprevisibilidade pode ser inquietante. Não porque não sintas emoções, music, mas porque as sentes com intensidade e tentas decifrá-las com pressa excessiva. Às vezes, as pessoas mais inteligentes debatem-se com as relações. Music, não por desinteresse, mas porque se importam tanto que dissecam cada pormenor. Music, questionam o próprio valor. Revivem em instantes na mente a procura do sentido por trás de cada palavra, cada silêncio, cada gesto. Analisam o que sentem em vez de confiar nisso. Music. E isso pode gerar uma distância não por falta de sentimento, mas por receio de abrumar os outros com a força do que interiorizam. Há também o desafio mútuo de te ligares aos demais quando a tua mente naturalmente pende, music para a profundidade. Queres ser conversas que mergulham em conceitos, sentimentos, recordações, music significados profundos. Desejas diálogos que pareçam vibrantes, multifacetados, cheios de intenção. No entanto, o mundo tende a ficar na camada superficial. Music, conversa fiada, facilidade, cotidiano rotineiro. E embora haja encanto na simplicidade, por vezes isso faz com que te sintas como um livro. Music largado num universo de frases curtas. Não queres ser complicado, não queres ser excessivo, apenas queres ser compreendido sem teres de ocultar o teu mundo interior. Mas, como esses instantes são escassos, music podes acabar por aprender a guardar partes de ti em segredo, só as partilhando com quem te transmite segurança suficiente para as acolher. Music. E talvez o preço mais elevado da inteligência superior resida na pressão que impões a ti mesmo. Não a que os outros te colocam, music, mas aquela que transportas em silêncio no teu interior. A exigência de estares sempre sereno, de teres sempre um plano, de manteres sempre a noção das coisas, de saberes sempre guiar a tua existência com exatidão. Contudo, a inteligência não te resguarda da confusão humana. Não te livra de desgostos, frustrações, erros, música ou receios. Limita-se a oferecer-te mais palavras para os exprimir, e por vezes essa linguagem torna a vivência mais aguda, em vez de mais suave. Há instantes em que a tua inteligência se revela uma lâmina de 2 gumes. Conheces demais os perigos. Compreendes com excessiva profundidade o que pode correr mal. Antecipas finais antes que os começos possam florescer. Consolas os outros com sabedoria que raramente aplicas a ti próprio, pois a tua mente julga as tuas emoções com mais rigor do que qualquer outra pessoa faria. E ainda assim, por debaixo de toda esta intricadeza, existe algo verdadeiramente sublime na posse de uma mente que rejeita contentar-se com o superficial. Music, porque embora a inteligência traga um custo, também traz uma profundidade serena e rara que molda a forma como vives a existência. Reparas na beleza que os demais ignoram, nos pormenores súbitos das conversas, nas verdades não ditas que se escondem por trás de um sorriso. Music na maneira como um instante pode alterar por completo o dia de alguém. Discernes sentido em padrões, narrativas e olhares, lições nos tropeços. Sentes o mundo não como uma sucessão de ocorrências, mas como um vasto território de ligações. Transportas empatia não em ondas, mas em oceanos inteiros, e esta profundidade, embora ocasionalmente avassaladora, concede-te um tipo de perspectiva capaz de transformar não só a tua vida, mas também a dos que te rodeiam. Pessoas altamente inteligentes costumam tornar-se os observadores silenciosos, os pensadores profundos, música aqueles que sentem o mundo com intensidade e convertem esse sentir em compreensão. Todavia, muitos delas albergam um temor oculto, o receio de que a sua mente as isole demasiado, o receio de estarem fadadas a percorrer a vida um pouco sós, o receio de que a profundidade seja uma barreira em vez de uma ponte. Mas este receio raramente corresponde à realidade. O mundo precisa de indivíduos que pensem como tu, pessoas que questionam, que sonham, que apreendem as complexidades que os outros desprezam. O mundo precisa de mentes que equilibrem sensibilidade e lucidez, lógica e emoção, consciência e compaixão. O verdadeiro desafio não é tornar-te menos inteligente, é tornar-te mais indulgente contigo mesmo, permitindo que a tua inteligência sirva como instrumento de compreensão, não como arma de autocrítica. Deixar que a tua profundidade se torne uma porta para as ligações, não um motivo para te retraíres. Porque aqui está a verdade. A inteligência não se destina a isolar, destina-se a iluminar.
Destina-se a ajudar-te a ver o mundo com maior clareza para o viveres com mais plenitude. Destina-se a auxiliar-te a compreenderes-te a ti mesmo para avançares na vida com maior propósito. Destina-se a guiar-te nas tuas emoções, não a fugires delas, mas existe ainda um custo dissimulado que raramente se menciona. Music. O preço de seres altamente atento num mundo que muitas vezes prefere a leveza. Quando a tua mente deteta naturalmente padrões e consequências, tornas-te sensível a aspectos que os outros descartam. Reparas em contradições, alterações emocionais, tensões não expressas. E embora esta vigilância seja uma força, pode também esgotar-te quando o mundo te pede para aceitares as coisas à primeira vista. Haverá ocasiões em que a tua compreensão te faz sentir mais velho do que os teus anos, momentos em que pareces ter vivido várias existências emocionais num só dia. Instantes em que a tua empatia parece demasiado vasta para o teu próprio coração. Ocasiões em que, os teus pensamentos ecoam demasiado alto para o contexto em que estás. Mas nada disto significa que és complicado ou distante, significa que a tua mente está desperta. Significa que o teu coração está implicado. Significa que não flutuas pela vida semiconsciente. Estás plenamente presente, mesmo nos desafios. E talvez a verdade mais curativa que podes acolher seja que a inteligência não exige perfeição, não requer certeza, não impõe controlo permanente. Às vezes, o ato mais forte que uma mente brilhante pode realizar é soltar. Soltar a pressão, soltar as expectativas, soltar a convicção de que deves. Não precisas de estar sempre na frente, porque o verdadeiro dom da inteligência não reside em pensar mais rápido do que os outros, reside em enxergar mais fundo do que o instante presente, reside em detetar sentido onde os demais veem apenas rotina, reside em compreender as emoções com uma nitidez que te permite evoluir e não apenas dissecar. Não tens de carregar o mundo nas costas só porque o percebes com maior clareza. Não precisas de resolver todos os dilemas só porque os avistas antes dos outros. Não deves ocultar a tua profundidade só porque é rara. Tens o direito de abrandar o ritmo. Tens o direito de sentir insegurança. Tens o direito de ser humano nos recantos onde a tua inteligência te fez sentir responsável. Nos instantes de dúvida, recorda isto. A mente que possuis não é um fardo, é uma lanterna. Ilumina o que os outros podem ignorar ao passar. Mostra-te possibilidades que os demais não consideram. Revela verdades que te guiam pelo teu caminho com maior consciência. E embora essa luz por vezes torne o mundo mais pesado, também te permite admirar a beleza com um pormenor que poucos alguma vez vivenciam. O custo oculto de uma inteligência elevada é autêntico, mas a beleza oculta também o é. A beleza de crescer não só em saber, mas em sabedoria. Não estás só nestas vivências e não foste destinado a percorrer a vida sentindo-te afastado dos outros. O mundo está repleto de indivíduos que refletem profundamente, que sentem com intensidade, que questionam o seu lugar, que buscam sentido. Podes não os avistar sempre, mas eles existem. E quando os encontrares, seja em amizades, em relações ou mesmo em breves instantes fugidios, dar-te-ás conta de que a inteligência não isola para sempre. Atrai as mentes que ecoam com a tua, ainda que em silêncio, e quando isso ocorre, algo de extraordinário se desdobra. Começas a perceber que a tua inteligência nunca foi o que te separava. Foi o que te conduziu até as pessoas que, por fim, se sentiriam como lar. Porque a verdade suprema é esta. O preço de uma inteligência alta é real, mas a recompensa é igualmente real. E essa recompensa é a capacidade de viver uma existência plena de profundidade, significado, curiosidade, ligação e uma consciência profunda do que significa ser humano. A tua mente não é um peso, é um presente, um raro, um notável. Um que chega com complexidade, mas também com uma beleza imensa. E à medida que avanças, a maior transformação virá não de tentares alterar a tua mente, mas de aprenderes a confiar nela, a acolher a forma como pensa, a respeitar a forma como sente, a permitir que seja simultaneamente analítica e emotiva, lógica e sensível, estruturada e livre. Porque no final, a inteligência não se trata de estar à frente dos outros, trata-se de estares em harmonia contigo mesmo. E uma vez que compreendas isso, o custo oculto começa a parecer menos um ônus e mais um trilho. Um trilho para uma vida mais profunda.
Um trilho para um eu mais autêntico, um trilho para um mundo onde a tua mente não é algo que transportas sozinho, mas algo que partilhas com delicadeza, autenticidade e coragem com aqueles que mais a valorizam.